Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição desta sexta-feira, começa agora. O Brasil tem 43 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Relatório do Banco Mundial aponta os efeitos da recessão no país. Chuvas fortes no Piauí deixam centenas de desabrigados. Na capital do estado, Teresina decretou situação de emergência. Aumentam os riscos de doenças respiratórias para crianças e idosos com a chegada dos ventos frios do outono. A região sudeste é uma das mais afetadas. O governo federal leiloa mais 6 áreas portuárias no Pará. No quadro Linha de Frente, o destaque é o projeto Casulo, que propõe ações educativas e de cidadania com arte e capacitação profissional para crianças e jovens na Zona Sul de São Paulo. O fundador do Wikileaks pode ser expulso da Embaixada do Equador em Londres, onde está desde 2012. Se sair, será preso pela polícia britânica. No esporte, a primeira etapa do Mundial de Surf, que acontece na Austrália. O bicampeão Gabriel Medina avança e começa o ano do jeito que terminou, voando na primeira etapa. Estamos no outono, época de doenças respiratórias. Antes mesmo do vírus da gripe, um outro vírus circula e traz complicações principalmente para os bebês. É o chamado VSR, que provoca dificuldade para respirar, falta de ar, tosse e febre. O outono traz temperaturas mais amenas do que o verão e céu azul de brigadeiro. Também chove menos e os poluentes e os vírus ficam mais concentrados no ar. Ana Paula sempre gostou dessa estação do ano, até que virou mãe. Outono é problema. Ana Beatriz tem 1 ano e 3 meses e está com bronquiolite pela 3ª vez. Já acostumada ao tratamento, a pequena intercala as brincadeiras, com inalação e broncodilatador. Para a mãe, o pior são as noites em claro. Ela fica caidinha porque faz muito mais esforço para respirar e ela está na idade de superativa, é mais um esforço que ela tem que fazer. Então ela fica cansada e ela sofre demais para dormir por causa da tosse. E aí ninguém dorme. Ana Beatriz foi prematura e, segundo os médicos, por causa disso a doença pode mesmo se repetir a cada novo outono. Ela é uma complicação causada pelo vírus sincicial respiratório, o VSR. O vírus sincicial respiratório, ou VSR, é um vírus extremamente comum. Tem uma época do ano onde predomina a sua circulação. Geralmente agora, no outono, precedendo a estação do vírus da gripe. Mas são os bebês pequenos, aqueles no primeiro ano de vida especialmente, que desenvolvem as formas mais graves da doença. Não existe vacina para a doença, mas os postos de saúde oferecem de graça uma imunização para os grupos de risco. Bebês que são prematuros, que já têm uma doença no pulmão ou no coração, esses a mortalidade pode chegar até 4%. Além disso, quem tem bebês como Ana Beatriz deve tomar os cuidados de sempre. Lavar as mãos sempre que chegar da rua e antes de tocar no bebê. Evitar o contato com outras crianças e adultos que estejam resfriados. E manter a casa e os brinquedos sempre limpos. Vai até domingo a 15ª edição do Festival Internacional de Arte de São Paulo, o SP Arte, com a participação de 2.000 artistas de várias partes do mundo. A repórter Maria Manso está no pavilhão da Bienal para trazer outros detalhes para a gente. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Esse aí, enchendo a tela, é um autêntico Di Cavalcanti pintado na década de 60. Ele custa 20 milhões de reais. E está à venda para quem quiser, porque esse é o grande diferencial desse festival. Todas as obras que vieram do mundo todo também estão à venda. São mais de 1.000 artistas, né, Fernanda? Você que é a fundadora e há 15 anos traz esse grande festival para São Paulo. São verdade, são mais de 1.000 artistas. A gente estima que mais de 2.000 obras estão aqui expostas para deleite do público. A gente tem também uma Tarsila aqui atrás. Tem Tarsila, tem Vanzetti, tem Volpe, tem Portinari, tem Bandeira, tem Adriana Varejão, Beatriz, tem tantos artistas. E tem também quem está começando agora, né? Fundamentalmente, aqui é um espaço para inserção profissional de jovens artistas. Muitos jovens começando com suas galerias, estão aqui mostrando trabalhos pela primeira vez, talvez. E o que é que as pessoas que visitam a exposição levam para casa? Olha, eu acredito que as pessoas levam um pouco da história, bastante da história do Brasil, contada em imagens dos anos 20 até agora, e esperança. A arte nos une, ela promove um encontro e um diálogo. E eu espero que as pessoas levem consigo
esperança e um conhecimento maior do outro, né? O que se passa ao seu redor, não só no Brasil como no mundo também. Fernanda, muito obrigada, parabéns. Quem quiser visitar a exposição, então, fica aqui até domingo, no pavilhão da Bienal, dentro do Parque do Ibirapuera. Aliás, tem já algumas obras, algumas esculturas do lado de fora do pavilhão, misturadas no parque. Essas obras as pessoas podem observar, inclusive sem pagar entrada. Para entrar aqui, o ingresso custa R$ 50 a inteira, R$ 20 meia entrada e crianças até 10 anos não pagam. Ana. Obrigada, Maria. Ótima opção para o fim de semana em São Paulo. Alto. No fim do mês termina o prazo para entrega das declarações do imposto de renda. Se você tem imposto a pagar, pode destinar parte do valor para projetos sociais. Pouca gente sabe, mas esse dinheiro doado vai direto para o Fundo de Direito da Criança e do Adolescente, que financia projetos em todo o país. Desde 2007, o Instituto Ser Mais oferece a jovens em vulnerabilidade social a oportunidade de desenvolver talentos que tragam boas perspectivas para o futuro profissional deles. Sem as doações, o nosso principal projeto, que é o Conexões, voltado para jovens de 15 a 17 anos, que vivem nas grandes comunidades, sobretudo as mais vulneráveis, não teriam condições de ter atividades aqui comportamentais, trabalhar a autoestima, o autodesenvolvimento e principalmente o seu talento. Ajudar a manter projetos como esse pode não custar nada a mais para você, que é obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. A Receita Federal permite que o contribuinte destine até 3% dos tributos que já pagaria a fundos que financiam instituições que trabalham com crianças e adolescentes. Só vale para quem faz a versão completa. Depois que a declaração estiver preenchida, é só clicar na opção Doações diretamente na declaração ECA e escolher entre os fundos nacional, estaduais ou municipais. Na sequência, o programa mostra no canto direito da tela o valor correspondente aos 3% do imposto do contribuinte. Aí, é só colocar no campo em branco uma quantia dentro do limite estipulado e emitir uma guia de pagamento. O pagamento tem que ser feito impreterivelmente até o dia 30 de abril. Se ele não o fizer, a Receita Federal calculará essa diferença de imposto que foi destinado e não pago, né, calculará com multa e juros, e não vai ser mais para o ECA. Se você tiver um valor a pagar para o leão, a sua doação será deduzida na DARF do imposto devido. No caso de restituição, a doação é reembolsada quando chegar o lote em que você vai receber. Quando você se destina um percentual do seu imposto para isso, você está gravando esse valor para alguma instituição que pode ser cuidada por você, uma instituição mais próxima, por exemplo, da sua cidade. Quem direciona parte do imposto de renda dessa forma quase não percebe. Já as crianças e adolescentes beneficiados pelos programas financiados por esses fundos nunca se esquecem. Vou ingressar no mercado de trabalho por causa daqui. Uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente agora proíbe que adolescentes menores de 16 anos viajem sem autorização judicial caso não estejam acompanhados de um dos pais ou responsáveis. Eles não podem mais fazer viagens nacionais, tanto de ônibus quanto de avião. Antes, a necessidade de uma autorização do Juizado da Infância e Juventude era a partir dos 12 anos. Já pensando no futuro da filha Yasmin, de 6 anos, a Gislaine aprova a mudança nas regras para viagens de menores. A gente vê tantos relatos na TV, né? Jovens, crianças que às vezes caem na ilusão de alguém, em alguma conversa e sai fora da rota. Então, acho que com 16 eles têm um pouquinho mais de cabeça para poder enfrentar o perigo. A nova lei estipula que crianças e adolescentes até 16 anos podem fazer viagens nacionais acompanhados dos pais, responsáveis, parentes de até 3º grau com documentação que comprove o parentesco ou de pessoa maior de idade com autorização por escrito do pai, mãe ou responsável. Viajar sozinhos só com autorização judicial. Antes, as exigências eram válidas somente para menores de 12 anos. A lei atende uma antiga reivindicação de entidades de direitos humanos e de pais e mães de menores desaparecidos. O texto do Estatuto da Criança e do Adolescente foi alterado para instituir uma política nacional de busca de pessoas desaparecidas, que também prevê a criação de um cadastro único e de um banco de dados com informações genéticas. Muitos dos desaparecimentos são gerados a partir de fugas do lar, a partir de conflitos familiares ou mesmo situações
situações de sequestro ou do pai que tira a criança que está com a guarda da mãe. Então, é necessário um maior controle desses deslocamentos de crianças e adolescentes. Para viagens a uma comarca vizinha ou dentro da mesma região metropolitana, não há necessidade de autorização. Para que todas as regras sejam cumpridas, a lei precisa ser aplicada com rigidez em rodoviárias e aeroportos, além de demandar fiscalização. Nem todas as empresas acabam exigindo documentações. Quem vai dar uma carona, seja num caminhão ou num veículo, geralmente também não pede nenhuma identificação, não verifica se é menor ou maior de idade. Então, é necessária a conscientização da sociedade. A pobreza aumentou nos últimos anos no Brasil por conta da crise, é o que revela o mais recente relatório do Banco Mundial. O total de brasileiros que vivem na pobreza aumentou de 17,9% em 2014 para 21% em 2017. São 43 milhões e meio de pessoas que tentam sobreviver com até $5,5 por dia. O relatório do Banco Mundial aponta que a causa deste crescimento no total de pobres foi a recessão. O documento sobre a América Latina reduz de 1,7% para 0,9% a previsão de crescimento econômico para este ano na região, por causa do desenvolvimento frágil ou negativo no Brasil, México e Argentina, e do trágico colapso na Venezuela. Ao mesmo tempo, o Banco Mundial estima que no Brasil o PIB deve crescer 2,2% este ano. Uma das maiores dificuldades das mulheres que denunciam a violência doméstica do companheiro é conseguir um divórcio mais rápido, que oficialize a separação de corpos. Um projeto de lei em tramitação no Senado propõe que o divórcio seja concedido em até 48 horas depois da denúncia. Durante 5 anos, Simone sofreu em silêncio as agressões que viveu dentro de casa pelo ex-companheiro. Às vezes ele chegava muito alterado, ele bebia muito e ele grudava nos meus braços, assim, me jogava na parede. E eu pensava, e falava pra mim, inclusive, ele falava assim: você tem sorte que eu não te bati, porque se eu te batesse você ia ver sol. Simone diz que ele não aceitou a separação e há 3 anos tenta desvincular a união estável. Hoje tem medida protetiva. O que impacta muito quando a mulher decide em denunciar é quanto tempo vai demorar esse divórcio? Quantos anos vai demorar? Quanto tempo eu vou ter que falar nesse assunto? Mas um projeto aprovado na Câmara dos Deputados dá uma nova esperança a essas mulheres vítimas de violência doméstica. O texto segue agora para aprovação no Senado. O projeto prevê que o divórcio, nesses casos, seja feito em até 48 horas, sem precisar da vara da família, que demora mais tempo. Facilita para a mulher poder divorciar imediatamente. Ou seja, a mulher não vai poder disciplinar algumas questões que são relacionadas ao divórcio, como o filho, por exemplo, e as obrigações patrimoniais. Isso fica para a vara da família. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada hora, 536 mulheres são agredidas fisicamente em todo o Brasil e outras 177 são espancadas, na maior parte dos casos, por pessoas conhecidas. Um total de 5 milhões de mulheres vítimas desse tipo de violência em 2018. Segundo a promotora de justiça, mais da metade dos casos não chega às autoridades. Enquanto a lei não é aprovada, é preciso tomar medidas preventivas. Denunciar é uma delas. Procura o Ministério Público. De um modo geral, todo o Ministério Público está aparelhado para atender essa mulher, para encaminhá-la para um juizado especializado, para encaminhá-la para uma assistência psicológica, para implementar toda a política existente na Lei Maria da Penha. E olha, divórcio é justamente o assunto do Panorama, que começa logo após o Jornal da Cultura, primeira edição. Durante toda a semana, fortes chuvas atingem o Piauí. Na capital Teresina, o prefeito declarou situação de emergência. 3 pessoas morreram na cidade. As chuvas atingem o estado desde o início da semana. O nível dos rios Poti e Parnaíba subiu e provocou desabamentos e enchentes em algumas cidades. O município de Parnaíba, no litoral do estado, é um dos mais atingidos, com mais de 200 famílias desabrigadas. Ontem, o prefeito da capital, Teresina, declarou situação de emergência pouco antes de um muro da cidade desabar e provocar uma enxurrada que arrastou pelo menos 30 casas e deixou cerca de 50 pessoas feridas. A previsão é que as chuvas em Teresina continuem durante o final de semana. O Tribunal de Justiça do Paraná manda soltar o ex-governador do estado, Beto Richa.
Esta é a terceira vez que o ex-governador Beto Richa, do PSDB, é preso e solto pela Justiça. A prisão a pedido do Ministério Público do Estado durou 17 dias. Beto Richa é acusado pelos promotores de se beneficiar de desvio de recursos na construção de escolas públicas. O Tribunal de Justiça considerou que os fatos são antigos e não cabe prisão preventiva, mas determinou que o ex-governador entregue o passaporte, permaneça em casa e não fale com outros investigados. As prisões anteriores de Richa estão relacionadas a inquéritos da Justiça Federal sobre a concessão de pedágios em estradas do Paraná. A defesa de Richa nega que o ex-governador tenha praticado irregularidades no cargo. O governo federal leiloou hoje, na sede da B3 em São Paulo, o arrendamento de mais 6 áreas portuárias. 3 empresas privadas e a estatal Petrobras ficaram com as áreas. Ao todo, foram arrecadados 448 milhões de reais no leilão, acima da expectativa do governo. 5 dos terminais estão em Miramar, no Porto Organizado de Belém, e um no Porto de Vila do Conde, no mesmo estado, e são usados para movimentação e armazenagem de combustíveis. Os contratos terão duração de 15 a 25 anos. A expectativa do governo federal é de que os investimentos cheguem a 430 milhões de reais. Este é o segundo leilão de terminais portuários em menos de um mês. No fim de março, o governo arrecadou 219 milhões com um leilão de 4 áreas portuárias na Paraíba e no Espírito Santo. Em Gold Coast, na Austrália, o circuito mundial de surf profissional já começou. Os brasileiros caíram na água e avançaram as próximas baterias, que acontecem hoje à tarde no horário australiano, 11 e 12 horas para frente. Vamos ver. Gabriel Medina começou a temporada de 2019 da mesma forma que terminou a do ano passado, vencendo e dando show. O bicampeão mundial está sendo o grande nome da etapa de abertura disputada na praia de Durambá, na Austrália. O surfista de Maresias derrotou o compatriota e campeão mundial júnior Matheus Erdi com a maior nota, 9,8, que veio com 2 belos aéreos. Medina agora vai enfrentar o também brasileiro Iago Dora, que derrotou o francês Johan Duru, faltando 2 minutinhos para o final. Um belo aéreo plástico combinado com 360. Com uma virada nos minutos finais, Filipinho Toledo derrotou o australiano Solly Bailey por pouco mais de 2 pontos e agora vai enfrentar o bicampeão mundial John Florence. No feminino, a brasileira Tatiana Weston Webb tirou um coelho da cartola na 7ª onda e confirmou a vitória sobre a costa-riquenha Brisa Hennessy e a havaiana Amalia Manuel. A brasileira segue com um ótimo desempenho e voando baixo na primeira etapa do circuito mundial. No quadro Linha de Frente, a Joyce e o projeto Casulo. Com força e ao mesmo tempo delicadeza, esse casulo envolve crianças, jovens e adultos de uma comunidade vulnerável na Zona Sul de São Paulo. Eu sou a Joyce Meirelles, coordenadora pedagógica do Projeto Casulo. O Projeto Casulo é uma organização da sociedade civil que está no Real Parque, na região do Morumbi, há quase 16 anos. Nós atendemos crianças e adolescentes no contraturno escolar, como aulas de dança, de música. Eles aprendem a conviver. Onde ele tem uma alimentação balanceada, onde ele tem um apoio na sua educação. Aqui as crianças se desenvolvem, os pais se encontram, os jovens têm a oportunidade de se preparar para o primeiro emprego. Eu moro na comunidade do Real Parque há 20 anos, tenho 2 filhos que participam do Projeto Casulo. Eu fico despreocupada, porque não vai ficar na rua. Eu moro aqui na comunidade desde quando eu nasci. Meu filho, ele participa daqui do projeto. Eu vejo que o meu filho, ele desenvolve, porque aqui é a convivência com os amigos, é aprender a respeitar as diferenças. O Projeto Casulo tem uma grande missão nessa comunidade, que tem aproximadamente 27 mil moradores, que é romper este muro. Há uma parte dessa comunidade de aproximadamente 6 mil moradores que vive em grande vulnerabilidade e um outro entorno muito rico. O grande desafio é exatamente esse, oferecer para essa outra parte da comunidade, que são os mais privilegiados, a oportunidade de fazer um trabalho voluntário, a oportunidade de desenvolver empatia e de conhecer uma outra parcela da sociedade que precisa de apoio, que precisa de ajuda.
A seguir, fundador do site Wikileaks pode ser expulso da Embaixada do Equador em Londres, onde vive desde 2012. Expulsão seria a retaliação por denúncia de corrupção no atual governo equatoriano. A gente volta já. 3 ministros do governo Bolsonaro, além dos presidentes da Câmara e do Senado, participam em Campos do Jordão, em São Paulo, do Fórum Anual do LIDE, Grupo de Líderes Empresariais. A repórter Marcela Terra acompanha o evento, tem outras informações ao vivo para a gente, direto de Campos do Jordão. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. O tema do LIDE empresarial deste ano é Novo Brasil. E participam aqui os ministros da Economia, Paulo Guedes, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o ministro da Educação, Ricardo Vélez. Além deles, também estão aqui em Campos do Jordão o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E empresários de grandes empresas nacionais também vão conversar com os empresários ao longo do evento. No primeiro painel, o ministro da Educação e o ministro do Meio Ambiente falaram da importância de ter parcerias com o setor público-privado, assim para resolver questões chaves dessas pastas. Em seguida, no segundo painel, o ministro Paulo Guedes falou da importância de se aprovar a reforma da Previdência, por ser uma despesa muito grande no orçamento brasileiro e além de medidas que ele tomaria com o setor privado para resolver questões econômicas. Agora acontece o terceiro painel e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está agora na mesa de debates. Você acompanha a cobertura completa do fórum no Jornal da Cultura às 9h15 da noite. Ana. Obrigada, Marcela, pelas informações. Aldo. O fundador do site Wikileaks, Julian Assange, que está retido na Embaixada do Equador em Londres, corre o risco de ser expulso da Inglaterra a qualquer momento. O jornalista Julian Assange é um cidadão australiano, mas vive refugiado na Embaixada do Equador em Londres desde 2012, quando foi acusado de agressão sexual na Suécia. As acusações foram retiradas, mas ele ainda se considera prisioneiro e tem receio de ser extraditado para os Estados Unidos, onde enfrentaria acusações por divulgar documentos oficiais do governo norte-americano. Mesmo com acesso à internet interrompido, Assange foi acusado de interferir na política e violar o acordo com o antigo presidente do Equador, Rafael Correa, que concedeu asilo a Assange. O atual presidente equatoriano, Lenin Moreno, disse que Assange é um incômodo e um problema herdado e afirmou que o fundador do Wikileaks mentiu e hackeou contas privadas, além de interceptar mensagens e conversas telefônicas e publicar fotos da família do presidente em redes sociais. O site Wikileaks afirma que o verdadeiro motivo da possível expulsão da embaixada em questão de dias ou mesmo de horas foi a divulgação de documentos que revelam casos de corrupção no governo de Moreno. As informações obtidas pelo site Wikileaks também apontam para um acordo com autoridades do Reino Unido para garantir a prisão de Assange assim que ele deixar a Embaixada do Equador em Londres. Em 2016, o Brasil sediou os Jogos Olímpicos de Verão no Rio de Janeiro. Daqui 2 anos e 10 meses, no calendário, exatamente, Pequim vai sediar a edição de inverno dos Jogos. E a nossa dica do Cine Esporte é o filme Voando Alto, de esqui na neve. Vamos ver. Uma história não tão conhecida por aqui. A trajetória do primeiro saltador de esqui a competir pelo Reino Unido nos Jogos Olímpicos de Inverno, distante da nossa realidade. Mas tem um ator badalado, o inglês Hugh Jackman. Voando Alto relata as façanhas de Michael Edwards, The Eagle, a águia em inglês, em Calgary, no Canadá, em 1988. Ano esse que outros outsiders fizeram história. Quem não ouviu falar de uma equipe de bobsled retratada em Jamaica abaixo de zero? Esforçado, o rapaz treinou durante alguns anos na equipe britânica de esqui alpino de downhill, mas logo foi dispensado e decidiu pelo salto de esqui. Foi para a Alemanha, encontrou o ex-atleta promissor vivido por Jackman como um motorista de trator bêbado, que tem a chance de ensinar os truques do esporte a Ed, uma forma de redenção. Clichês em charme por meio do sincero otimismo e do típico humor inglês. Assista, já que hoje é sexta, e se divirta. Material. Let's do it. Bem lembrado, hoje é sexta-feira. É isso aí. O Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Uma ótima tarde, a gente se vê amanhã às 9h15 da noite. Até lá. Tchau, bom fim de semana. Tchau.